Então, o que é que distingue este planeta dos outros que a gente conhece? Todos eles são uma bola de pedra ou de rocha. São, não são? Uns maiores que outros, mas há uns mais líquidos, mais gasosos, mas há ali uma área, há ali qualquer coisa no espaço. Só que este é diferente dos outros por uma razão. Este tem um sistema terrestre. Não é? E hoje vamos falar do sistema terrestre. Há um livro que se chama A Tragédia dos Comuns, de Garrett Hardin, em que ele dá o exemplo em que há um determinado terreno que é usado por 10 pastores. Cada pastor tem 10 ovelhas. Há um dia que há um que traz a 11ª. O que é que fazem os outros? Fazem todos a 11ª. E ele viu que os outros trouxeram 11, ele passa para a 12. E os outros copiam. O outro passa para a 13 e os outros copiam. O que é que vai acontecer? O uso comum desregulado daquele terreno, não é? Dá origem a que o terreno entra em colapso. Isto resulta na tragédia de todos. Tragédia dos comuns. Isto é, o uso desregulado de um bem comum dá como origem o dano de todos. A solução para este tipo de problema, até hoje, foi a solução da divisão. Isto é, se nós pegarmos nesse terreno e cada um tiver a sua parte, como ele depende daquela sua parte, ele não vai ultrapassar os limites que sabe que não pode ultrapassar, não é? Portanto, ele vai gerir a sua parte e eu posso usar no meu terreno 2 ou 3 vacas, eu não vou pôr a 4ª ou 5ª porque isso põe em causa a minha própria sobrevivência. Como isto está dividido, se cada um fizer isso no seu, no global todos vão estar melhor. E até hoje a solução clássica para esta tragédia dos bens comuns foi sempre esta, a da divisão, para organizar o uso. E a mesma coisa se passa no nosso planeta. Por motivos históricos, a divisão política que nós temos é esta, dividimos o território, e só que quando houve divisões que se fizeram sobre a água, começaram a haver problemas. Porque, mesmo entre 2 países, quando se está a dividir a água, nós podemos dividir juridicamente o espaço, mas não estamos a dividir juridicamente o sistema aquático que está ali. Reparem, a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, em que na década de 80... estes grandes lagos, são os maiores lagos do nosso planeta, estavam completamente destruídos. Porquê? Porque cada um usou o lago, usa enquanto puder, não é? Porque tudo bem, eu sei que ele está dividido, que esta é a minha parte, mas sei que os danos que eu faço aqui não são só meus, são partilhados com o vizinho do lado, não é? E portanto, como eu sei isto, de forma inconsciente, os lagos que eu tenho dentro do meu país faço de uma gestão cuidada, mas aquilo que eu sei que é comum, cada um usa o que pode, cada um o primeiro a usar é o primeiro a servir. Não é? E, portanto, a tragédia dos comuns aqui nestes lagos aconteceu até que os dois conseguiram chegar a acordo, Estados Unidos e Canadá. Não é? Cada um conseguiu prever qual era o comportamento do outro e como eu consegui prever o comportamento do outro, eu alterei o meu. E sem eu ter esta capacidade de prever o outro, eu não vou alterar o meu, porque eu não vou ser o otário. Não é? E vocês vão perceber que, a nível global, passa-se precisamente o mesmo. Ninguém vai ser o otário. Ninguém gosta de ser o otário e vamos falar ainda mais sobre isso. Cada um identificou os seus pontos de poluição, investiu para corrigir porque sabia que o outro também o ia fazer. Não é? Porque não ia ficar para trás. Ora bem, o que é que aconteceu aqui? Eles fizeram um acordo não tendo em conta o limite da área jurídica, mas abordaram aquela questão como uma unidade ecossistémica. Aqui a realidade é conjunta, há aqui um sistema natural que não tem em conta as fronteiras. 2 situações diferentes. Uma, um terreno que nós conseguimos dividir, outra, um lago que nós não conseguimos dividir. A nível global, acaba por ser a mesma coisa. Não é? Vocês têm aqui as divisões políticas todas do planeta, têm já as zonas económicas exclusivas de cada um, só que, além disto, há ali um sistema terrestre que não cabe dentro destas linhas. E temos também já, aqui neste mapa, aquilo que hoje é não só em termos da área do planeta, mas também em termos de altitude, isto é, em termos do espaço aéreo. A soberania exerce sobre as 200 milhas marítimas, a coluna de água que está por baixo e toda a área do espaço aéreo, que é esta neste caso. Ora bem, esta mistura de diferentes propriedades, digamos assim, de titularidades entre as soberanias e as partes comuns, quando nós estamos aqui a falar de partes comuns, estamos já aqui a falar neste mapa que já são património da humanidade neste momento, os fundos marinhos, a Antártida. Estão a ver que no mesmo bem materialmente indivisível que é o planeta, já existem 2 tipos de titularidades, uma comum a toda a humanidade e outra a soberania do Estado. Elas misturam-se, estão dentro do mesmo bem materialmente indivisível, tal como num condomínio. Ora bem, a grande questão
que se coloca aqui é que este planeta não é apenas uma rocha no espaço. Este planeta tem mais qualquer coisa que área. E juridicamente o que existe é uma área. Em termos de natureza, os objetos jurídicos, a forma como o jurídico absorve a natureza é em termos de áreas e em termos de espécies. Uma espécie ou uma área. Não é? E este planeta tem mais qualquer coisa que se chama sistema terrestre, que juridicamente não existe e que, no entanto, não deixa de ser o nosso bem mais precioso e que distingue o nosso planeta dos outros. Ora bem, este sistema terrestre não foi sempre igual. Ao longo da sua história, dos 4,6 bilhões de anos do nosso planeta, já esteve por muitos estados, já teve muitas diferentes composições, que são estruturas bioquímicas entre a atmosfera, a água e o Sol, que já evoluiu ao longo deste tempo todo e que só nos últimos 10 mil anos, aquele período que nós chamamos o Holoceno, é que se criaram as condições bioquímicas no planeta para potenciar o desenvolvimento da espécie humana. Nós, humanos, já andamos aqui há mais ou menos há cerca de 200 mil anos. Só nos últimos 10 mil anos é que se criaram as condições climáticas, condições bioquímicas, que permitiram o desenvolvimento da nossa espécie, permitiram o desenvolvimento da civilização. Só para terem uma noção, como explicava o professor que está a trabalhar connosco nesta matéria, Paulo, a questão não era do frio durante o período da glaciação. A questão é que há 10 mil anos não havia CO2 suficiente na atmosfera para haver agricultura. Não é? E se não havia agricultura, não havia civilização. Não havia propriedade, a propriedade nasce com a agricultura e toda a civilização se constrói em cima disto. Não é? Portanto, não havia CO2 suficiente na atmosfera para plantar num ano e colher no próprio ano. Então, temos ali os últimos 100 mil anos deste planeta, as condições bioquímicas do planeta. Só nos últimos 10 mil anos, aquilo quando diz ali Holoceno, vocês reparem a diferença gráfica em termos de período estável dos últimos 10 mil anos, é algo que nunca tinha acontecido anteriormente no planeta e que nós, fruto destas alterações químicas que estamos a realizar na atmosfera e que, por sua vez, se transmitem para os oceanos e para a biodiversidade, tudo como um sistema, não é? Um dos erros, ou pelo menos uma das razões do insucesso da nossa abordagem nesta questão, é precisamente a nossa incapacidade de tratar o sistema terrestre como um todo, em que não é a biodiversidade de um lado, nem é o clima do outro, nem é os oceanos do outro. Está tudo junto. Aquilo que nós fazemos hoje na atmosfera, 50% do CO2 é absorvido pelos oceanos e, se formos ver a Convenção de Direito do Mar das Nações Unidas, não tem uma única linha sobre a acidificação dos oceanos. Porque a questão dos oceanos não tem a ver com a atmosfera. Segundo a forma como nós até hoje conseguimos abordar esta questão. Ora bem, considero o slide que consegue explicar aquilo que eu estive aqui a tentar. Nós do lado direito temos o planeta, a área, os 510 milhões de quilómetros quadrados, do lado esquerdo temos o sistema terrestre. E o sistema que nós temos hoje não foi sempre assim. Foi este último período de 10 mil anos que nós estamos aqui a falar. Outra questão que juridicamente até hoje não resolvemos é esta questão. Os danos são globais. Não há aqui nexo de causalidade entre facto e dano. Os danos são globais, são cumulativos, estendem-se ao longo de várias gerações. As alterações climáticas que estamos a viver hoje não têm apenas a ver com a nossa geração, têm a ver também com outras que já vieram para trás de nós e que não sabiam nada do que nós estamos hoje a saber. E, portanto, isto, até hoje, é o maior desafio que se coloca ao direito internacional, resolver uma questão que não é apenas entre países, que é global, em que cada um aquilo que faz dentro do seu país tem efeitos globais e quer a nível negativo, quer a nível positivo. Isto é, os ecossistemas que eu tenho dentro da minha soberania fazem serviços que todos usufruem à escala global. Não apenas são os danos, são também os benefícios que são usufruídos à escala global. Ora bem, se eu altero quimicamente a atmosfera, tem impactos nos oceanos, tem impactos no clima. Porquê? Porque eu estou a aumentar a temperatura do clima, o efeito estufa que tem que existir para manter o planeta dentro deste período do Holoceno. Os cientistas dizem que se não houvesse intervenção humana na alteração química da atmosfera, provavelmente o Holoceno era um período que se estendia por mais ou menos por 100 mil anos. Nós estamos nos 10 e estamos a alterá-lo já desta maneira. E, portanto, ao derreter os polos com o aquecimento, altera-se a termodinâmica entre os polos e o Equador e toda a dinâmica que se cria aqui, de correntes oceânicas, de correntes atmosféricas, altera-se e assiste-se àquilo que nós estamos a assistir hoje. 3 coisas diferentes. Um território que é possível dividir, uma zona de água que não se divide, mas que entre 2 países é possível chegar a um acordo
e obter resultados, e um sistema terrestre que não se divide de todo, que é global e que são 200 países que estão aqui à volta. Como é que nós podemos chegar a acordo quanto a isto? Isto requer inovação. Isto é, a fórmula do direito internacional, que é um direito que teve como objetivo apenas evitar a guerra entre países, não podemos usar essa lógica, não podemos usar esse modelo teórico para construir uma solução de uma gestão de um bem comum, que é o sistema terrestre. E a questão é que este sistema terrestre não existe juridicamente. Por isso é que a economia chama externalidades à poluição, externalidade negativa e externalidade positiva aos serviços ambientais. Não é? Externalidade, quer dizer que é externo. É uma coisa que não existe, que desaparece no vácuo. Não é? E como não existe o sistema terrestre, tudo o que eu faço ao sistema terrestre não existe. Porque o sistema terrestre não existe juridicamente, se não existe juridicamente, não existe economicamente. Ponto. Não é? Os danos que eu faço ao sistema terrestre não existem para a economia e os benefícios também não existem para a economia. Não é? E, portanto, este sistema terrestre, e hoje já temos forma de medir o seu estado. Aquilo que se chama os Planet Boundaries, que definem qual é a estrutura biogeoquímica do Holoceno, deste período da história do nosso planeta, que se define por uma determinada estrutura de limites, de faixas, dentro das quais aquilo que se chama o espaço de manobra seguro para a humanidade. Não é? Este espaço de manobra segura para a humanidade é esse nosso património natural intangível. Isto é uma natureza que não é um espaço geográfico, não é uma reserva natural, não é uma espécie protegida, é uma estrutura bioquímica que é o nosso maior património natural intangível. E porquê não apenas impor limites? Quando surgiu a ideia dos Planet Boundaries, com quem nós trabalhamos, era apenas para impor limites à atividade humana. Por que não usar estes limites, esta faixa de segurança da humanidade, para incluir também o positivo? Isto é, o que é que tu fazes de positivo para o comum? Por que não incluir os benefícios que os nossos ecossistemas fazem e criar uma economia positiva, uma economia verde, em que todos os países, além do negativo, fazem também positivo? Se o positivo não entrar nas contas, ele não vai existir, nunca vamos ser capazes de recuperar o estado do nosso sistema terrestre. Mas, até hoje, só trabalhamos com limites, só trabalhamos com quanto é que tu vais poluir menos. E não metemos nas contas quanto é que tu vais fazer mais de positivo para o comum. Quanto é que tu vais mais fazer positivo para manter o sistema terrestre dentro destes limites. Ali, neste mapa, temos as áreas do planeta que, neste momento, são passíveis de ser recuperadas. Qual é esse capital natural que nós temos e que é um mundo de oportunidades. Neste mundo, ninguém vai investir a recuperar as suas florestas quando os benefícios são de todos e o custo é meu. Ninguém vai querer ser o otário. Voltando à mesma lógica, sem um sistema de contas em que, para além de sabermos qual é a pegada negativa que cada um faz no sistema terrestre, e se não a contrapusermos com a pegada positiva, nós nunca vamos criar as condições estruturais de perceber qual é o teu saldo, qual é o meu saldo, e eu vou investir no meu positivo, porque sei que aquilo que eu vou investir positivo vai estar nas minhas contas. Isto é, aqui o meu positivo, os benefícios são todos, mas os todos são capazes de me compensar a mim. Isto é o que nós chamamos o ecosaldo. Não é? Quanto é que cada um faz de positivo ao sistema terrestre, quanto é que faz de negativo, e aí isto é a condição estrutural para conseguirmos obter um acordo. Para isto existir, tem que primeiro existir juridicamente o sistema terrestre. Esta senhora, Elinor Ostrom, foi uma senhora que ganhou um prémio Nobel da Economia só a trabalhar com comuns. Ela contradisse a teoria que nós falámos ao princípio, a teoria de que só dividindo é que nós conseguimos gerir as coisas, e mostrou economicamente que é possível ter mais vantagens económicas na gestão dos comuns do que a separação que nós tivemos até hoje. Hoje chegámos à conclusão que há bens no nosso planeta que nós não conseguimos dividir, estamos condenados a geri-los de forma comum, ou nós somos capazes de perceber isto, em que há uma forte interdependência entre todos e que só com contas, em que ninguém se sente lesado, ninguém se sente o otário, é que podemos chegar a um acordo. E esta expressão do otário é mesmo desta prémio Nobel da Economia. Ninguém quer ser o otário. E temos que encontrar um sistema estrutural que permita
que todos sintam os seus interesses devidamente salvaguardados. E só nestas condições se constrói a confiança. Não é? Esta confiança de conseguir prever o comportamento do outro e, em função disso, condicionar o meu. Esta governança global, como bem, não é sobre o planeta, não pode ser uma imposição de alguma instituição que vem de cima, que tem mais poder que os próprios Estados. Tem que ser um sistema em que cada Estado sinta os seus interesses, mesmo que seja devedor do comum, mas saiba porque é devedor e qual é a lógica e qual é o comportamento dos outros, e que permita que aquilo que está a ser governado não é o planeta, não é o Estado, é o sistema terrestre. Isto é um condomínio. Quando nós misturamos dois tipos de propriedade sobre o mesmo bem, que se misturam, que se sobrepõem estas duas propriedades e que se tornam simbioticamente interdependentes uma da outra, estamos a falar de um condomínio. Então, este é o condomínio da Terra, é aquilo que nós estamos a propor para gerir o sistema terrestre e a nossa vida neste planeta no futuro. Obrigado a todos.